Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e, como todos os dias, eu tenho trazido um devocional especial para você. E o nosso devocional de hoje, queridos, tem como tema Como interceder pelos filhos. Amados, esse é um dos devocionais mais difíceis de ser gravado que eu já fiz. Nesses 2 anos e pouco que nós temos de canal, onde nós temos devocionais diários, né? Esse foi um devocional mais difícil, porque tudo que você imagina que podia dar errado, deu. Só para vocês terem ideia, foram várias vezes, várias tentativas, tentando gravar esse devocional, e só a base de oração foi que nós conseguimos gravar esse devocional. E isso porque já há algum tempo, amados, eu tenho pedido a Deus uma estratégia de como interceder pelos filhos. E esse é o tema do nosso devocional. Como interceder pelos filhos. E sendo assim, queridos, a gente vai ter uma luta muito grande. E por que esse devocional foi uma luta tão grande para ser gravado? Porque com certeza foi descoberta uma chave poderosa. Deus nos deu uma chave poderosa que eu vou passar para vocês através desse devocional de hoje, para que você possa interceder pelos seus filhos de uma maneira eficaz, eficiente e que vai resgatar a vida dos seus filhos do mundo das trevas, para aqueles que estiverem no mundo das trevas, para aqueles que já andam com Deus, para que se mantenham firmes na presença de Deus, e para que aqueles que se afastaram, estão longe, possam, ou que nunca se converteram, possam se converter e conhecer realmente Jesus Cristo. Então ele é um devocional, querido, hoje, que talvez de todos os que eu já gravei, esse é o mais difícil que eu já enfrentei. Então peço a você que você fique comigo até o final desse devocional, porque o esforço para poder gravar esse devocional foi a base de oração para chegar até você. Então peço a você que você já deixe o seu like, você curta, comente. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Amém? Amados, como interceder pelos filhos, com certeza é um tema onde é a preocupação de muitos pais e avós pela vida dos seus filhos, pela vida dos seus netos, visto que o mundo tem assediado grandemente, poderosamente, bombardeando a vida dos nossos filhos em todas as esferas. Isso é na escola, é nível de governo, é em nível de internet, televisão, jogos, brinquedos, filmes, séries, músicas. Ou seja, os nossos filhos estão sendo bombardeados covardemente, porque Satanás não se importa de ser covarde, ele não se importa com isso. Tá? Ele não se importa de ser covarde. Ele não se importa se o seu filho é um bebezinho recém-nascido, ou se ele está dentro da tua barriga, ou se ele já está na adolescência atingindo a fase adulta. Ele é covarde mesmo, é descarado. E por isso que ele não quer que essa mensagem chegue até você. Okay? Então esse arsenal poderoso que Satanás ele usa para influenciar, para poder persuadir, iludir a vida dos nossos filhos, ele não é à toa. Ele não é à toa. Ele tem uma finalidade. E a finalidade é que através das músicas, jogos, brinquedos, filmes, ensinos, festas, ele consiga mudar,
a forma de ver, a forma de raciocinar, a forma de ouvir, a forma de falar, a forma de se expressar, diferente daquilo que Deus criou. Então o inimigo ele usa uma tática poderosa. É por isso que os governos têm tanto interesse em poder ter poder sobre a vida do teu filho. É por isso. Porque os governos hoje são demoníacos, são satânicos, eles têm grande influência demoníaca. Então, como que eu posso interceder, pastor, pela vida do meu filho? Mesmo que ele não esteja perdido, mas ele está andando com Deus, como que eu posso interceder? Como que eu posso interceder por aquele filho que está perdido no mundo das drogas? Aquele filho que muitas vezes se desviou da igreja, ou aquele filho que nunca pisou numa igreja, pastor. Como que eu posso interceder pelo meu filho, pelos meus filhos, de uma maneira eficaz e eficiente? Aqui eu quero trazer algo poderoso para você, e eu quero trazer o primeiro texto que eu quero colocar na tela para você, do profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações. O profeta Jeremias, ele escreve o livro inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, o livro de Lamentações de uma maneira poética, falando sobre a ira de Deus, as consequências de desobedecer a Deus, mas também traz chaves poderosas para que você possa vencer. E uma dessas chaves eu vou colocar na sua mão hoje, para que você possa interceder pelos seus filhos de uma maneira eficaz, eficiente, e que você veja a mão de Deus agindo sobre a vida do teu filho. Amém? Então, o primeiro livro que eu quero trazer para você é o livro de Lamentações, capítulo 2, verso 18 e 19. Presta atenção comigo, queridos, no que diz. Vou colocar na tela para você. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muro da filha de Sião, que as suas lágrimas corram como um rio, de dia e de noite. Não se permita nenhum descanso, nem de repouso a menina dos seus olhos. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame seu coração como a água na presença de Deus. Levante a ele as suas mãos em favor da vida dos seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as. Você percebeu? Queridos, raciocina comigo em algo importante. Na palavra de Deus não existe palavra inútil, porque toda palavra de Deus é útil para ensinar, repreender, capacitar. Toda a palavra. Ou seja, não existe nenhuma palavra inútil na Bíblia. E se não existe palavra inútil, o profeta Jeremias, ele traz uma chave poderosa para que nós possamos vencer esse mal que ataca covardemente a vida dos nossos filhos. Por exemplo, no verso 19, no verso 18, ele fala sobre uma oração constante, uma oração de dia e de noite. Mas no verso 19, quando ele vai falar dos filhos, o profeta Jeremias fala o quê? Levante-se, grite no meio da noite, ou seja, um horário que você já estava dormindo, levante-se no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Então aqui vem uma chave muito poderosa.
E por que uma chave poderosa, queridos? Porque quando nós olhamos, e aqui tem um entendimento claro, as vigílias noturnas, elas eram divididas em 4 vigílias. 4 vigílias. Que começava às 6 horas da noite e ia até às 6 horas da manhã. Dividido de 3 em 3 horas, aproximadamente. Das 3 às 6, ou seja, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6 da manhã. E existe uma atividade demoníaca e satânica nesse horário. Esse horário, o horário das trevas, é o horário onde há o maior movimento, a maior atividade demoníaca. É onde eles arquitetam, onde eles vão montar todo o projeto, plano, para poder agir na vida dos filhos, dos nossos netos. Então, o que Jeremias ele está dizendo? Levante-se, grite, clame, ore nesses horários. Você pode escolher um horário nas vigílias noturnas para que você possa orar, entrar em guerra e batalha espiritual em favor dos seus filhos. Não ache, queridos, que batalha espiritual é coisa de crente fanático. Não ache que isso é baboseira. Isso é real. Não ache que Satanás está na terra a passeio, de boas, como diz o pessoal. Não. Olha o que diz, para você ter uma ideia, o livro de Jó, capítulo 1, verso 7. Presta atenção nisso aqui, queridos. Livro de Jó, capítulo 1, verso 7. Olha o que diz. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Agora eu te pergunto, você acha que Satanás e seus demônios, eles perambulam pela terra e andam pela terra à toa, sem finalidade alguma? Nessas maiores atividades, onde a grande maioria das pessoas estão dormindo, estão mais vulneráveis, Satanás e seus demônios, eles estão em plena atividade, andando, perambulando pela terra para poder atacar um dos maiores alvos, que são os nossos filhos. Por que atacar os filhos? Porque atacando os filhos, eles criam gerações deturpadas, gerações corrompidas. Satanás ele investe a médio e longo prazo. Ele tem táticas a curto prazo, táticas imediatas, mas ele investe a médio e longo prazo porque ele quer ganhar gerações. Tem funcionado? Tem. Perceba que a nossa geração, a minha geração, eu tenho 42 anos, vou fazer 43. Quem tem mais de 40 anos como eu, vai poder declarar e testemunhar o que eu vou dizer. A nossa infância é muito diferente do que os nossos filhos e netos estão passando. Eram táticas diferentes. Satanás e seus demônios, eles vão renovando, vão se reinventando na tática contra as nossas famílias. Então, não ache você que Satanás está perambulando e andando pela terra à toa. Porque quando Deus perguntou para ele que da onde você veio, Deus já sabia que ele estava de olho em Jó. Na primeira aprovação, na segunda aprovação, em Jó 2, Deus faz a mesma pergunta e Satanás, descaradamente, ele diz a mesma coisa, perambulando pela terra e andando por ela. Ou seja, ele não estava à toa.
Quando ele atacou Jó, ele atacou exatamente nos pontos vulneráveis, nos pontos que poderiam atacar e machucar Jó. No entanto, que ele perdeu todos os filhos. Qual é o ponto vulnerável, o ponto de desejo de Satanás e seus demônios hoje nas famílias? É os nossos filhos, é os nossos netos. Esses são os pontos principais. Agora, o livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, nos reforça claramente que Satanás não está para brincadeira. Esse perambular e andar pela terra tem uma finalidade. Qual é a finalidade dele? 1 Pedro 5,8 nos diz isso. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então, ele não está para brincadeira. E se ele não está para brincadeira, nós também devemos estar atentos e alertas e saber que não dá para deixar os nossos filhos a vida que leve. Não. Nós devemos, além de ensinar e educar, os pais, nós pais, temos a obrigação de lutar pela vida dos nossos filhos. E Jeremias, ele traz essa chave poderosa de vigília. Como eu disse, a vigília será separado em quatro tópicos, em 4 grades, né, em 4 partes de vigília. Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília e quarta vigília da noite. E a vigília, ela tem qual finalidade, queridos? O que é uma vigília? A vigília é passar um longo período de tempo em oração. É passar um longo período clamando, adorando, agradecendo. Então não ache que você vai ganhar a vida do teu filho com uma oração de 20 segundos, com uma oração de 1 minuto, com uma oração de 5 minutos, com uma oração de 10 minutos. Tem que haver, queridos, tem que haver ali um clamor real. Agora eu te falo, uma pessoa que entra na presença de Deus numa vigília, que vai passar um bom tempo na presença de Deus. Quem faz isso é quem está desesperado. É quem quer ver sua família salva, quer ver seu filho salvo. Ou seja, Jeremias, ele traz a chave, mas ao mesmo tempo ele diz, ele é como ele jogasse para a gente assim, falasse, ó, a chave para você vencer é essa. Faça vigílias. E vigília não é uma noite. Muitas vezes será várias noites, várias semanas, vários meses, vários anos de vigílias constantes, de exaustão até, de oração pela vida do teu filho. Se você hoje é um convertido, um cristão, é porque alguém pagou um preço de oração pela tua vida. É porque alguém passou horas de vigília orando e clamando pela sua vida. Hoje você tem um filho. E quem é pai, quem é mãe, sabe do amor incondicional de um pai para com o filho. Não vale a pena você se esforçar e investir um tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, que seja, depende de você, da sua disponibilidade, de passar na presença de Deus, orando, clamando a Deus pela vida do teu filho. Jeremias, ele traz por inspiração do Espírito Santo a chave. Olha, entrem em vigília pelos seus filhos, ergam as mãos e clamem pela vida dos seus filhos, porque os seus filhos estão passando fome. Essa fome é uma fome espiritual, essa fome é uma necessidade que nós muitas vezes deixamos eles passarem.
Se trata não de fome física, não de alimento físico, material, mas espiritual. Então Jeremias ele traz a chave e fala assim: agora você decide quanto tempo você vai passar na presença de Deus em vigília orando. A chave é essa. Agora, você tem que decidir quanto tempo você vai passar na presença de Deus. É fácil? Muitas vezes você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, você está exausto. Mas por amor ao meu filho, não vale a pena? São 4 horários, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6. Nessas 4 vigílias, você não consegue tirar 1 hora para orar em clamor, em vigília pela vida do teu filho? E aqui eu quero trazer para vocês, queridos, quero trazer para vocês 6 áreas que você pode orar, interceder pelos seus filhos. Você já sabe que Satanás não está de brincadeira. Você sabe que você vai ter que investir tempo. Você sabe disso. Você sabe que não vai ser uma luta fácil. Então, pegue essas 6 dicas do que orar pelos seus filhos. De qual área você deve orar pelos seus filhos. A primeira delas, queridos, ore para que ninguém os impeça de chegar até Jesus. Assim como na Bíblia algumas mães foram impedidas de levar seus filhos a Jesus, hoje em dia algumas pessoas ou coisas podem atrapalhar nossos filhos de chegar até Ele. Então nós devemos orar, vigiar, entrar nessa vigília de oração, clamar a Deus, mesmo que nossos filhos já não estejam mais morando em nossa casa, para que Deus envie pessoas inspiradas, cheias do Espírito Santo, para poder levar os nossos filhos até Jesus. E muitas vezes nós, como pais, não vamos levar nossos filhos até Jesus. Muitas vezes eles já estão tão enraizados no mundo que nós vamos orar e clamar para Deus: Senhor, usa alguém do convívio ali, do trabalho, da escola, da faculdade, da universidade, para pegar o meu filho e pregar a verdade para ele, mostrar a verdade e levar ele até Jesus. Então ore para que ninguém os impeça de chegar até Jesus, mas ore para que pessoas de Deus se aproximem dele para influenciar os teus filhos. Amém? Esse é o primeiro. Segundo, ore para que eles respondam ao chamado de salvação. Esses são para aqueles filhos que ainda não se afastaram de Deus, ou que se rebelaram, ou que nunca aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então orem para que essas pessoas que vão chegar, que vão se aproximar deles, que vão pregar Jesus, que vão falar de Jesus para eles, que eles respondam ao chamado da salvação. Por mais que levemos nossos filhos até Jesus, um dia eles terão que escolher por si mesmos, aceitar ou não o chamado de Jesus. E é nessas escolhas que nós estamos vendo até mesmo filhos de pastores se desviando da palavra de Deus, saindo dos caminhos do Senhor. Porque até então você estava levando na igreja, até então você estava conduzindo. Mas vai chegar uma hora que você não vai poder mais fazer isso. Então qual é a nossa oração? A nossa oração é para que eles respondam o chamado de salvação. Amém? Terceiro, ore para que eles experimentem a santificação através da obra do Espírito Santo. Ao aceitar a salvação, nossos filhos também precisam permitir, queridos, que o Espírito Santo os transforme, tire de dentro deles tudo aquilo que é mal, ruim, tudo aquilo que foi inserido pelo mundo. Então, ore também pela santificação, para que eles sejam abertos ao Espírito Santo e permita que o Espírito Santo faça uma obra nova na vida deles. Quarta dica de como interceder pelos seus filhos: ore para que os pensamentos deles sejam puros. Porque aonde que o inimigo ele também age? Aqui, ó.
mudando a forma de pensar, a forma de ver, a forma de ouvir, a forma de falar. Então orem para que os pensamentos deles sejam puros. No livro de Mateus, capítulo 5, verso 8, na passagem da bem-aventuranças, Jesus ele diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Orem para que os pensamentos deles sejam puros. Puros. Orem pelos pensamentos dos seus filhos, pela mente, para que a mente deles sejam purificadas, limpas de todo pecado, de todo pensamento malicioso. Quinto, ore para que escolham como parceiros de vida alguém que também seja temente a Deus. E isso, queridos, tem sido um grande problema no mundo cristão. O jugo desigual. Um acredita em Deus, outro não acredita em Deus. Se nós formos ver o caso de Salomão, 1.001 mulheres. As mulheres, a maioria grande, a maior parte delas, todas adoradoras de Baal, influenciaram Salomão e desviaram Salomão. Então nós temos que orar pela vida dos nossos filhos, até pelo casamento deles. Pastor, mas meu filho é pequenininho, é um bebezinho, não importa. Ore já para que o parceiro de vida, a parceira de vida, o casamento do seu filho ou da sua filha sejam com pessoas tementes a Deus. Amém? Sexto, ore para que o seu filho tenha um coração missionário. Que isso, pastor? Todo filho e filha de Deus ele é chamado a ser missionário. Todos nós temos um chamado missionário de falar de Jesus. Este chamado inclui também os nossos filhos. Talvez você nunca tenha pensado nesse chamado para o seu filho, mas de alguma forma Deus o chamará. Não importa qual profissão eles escolherem. Que dentro dessa profissão, da onde eles estiverem trabalhando, que eles venham ser esses missionários de exemplo, de caráter de Deus. E assim você vai conseguir, queridos, através dessas 6 dicas, ampliar o modelo de oração. Perceba que essas 6 dicas de oração, você não consegue fazer isso em 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Você vai gastar pelo menos, queridos, 1 hora de oração se você seguir esses passos aqui. Como interceder pelos seus filhos? Invista o seu tempo em vigílias de oração. Levante as suas mãos a Deus, clamando a Deus pela vida dos teus filhos em todas as áreas da vida deles, incluindo essas que eu citei aqui. E você, com certeza, você vai ver a presença de Deus agindo na vida do teu filho. E o teu filho voltando para Deus, ou permanecendo andando com Deus, crescendo em Deus, ou se convertendo ao Senhor Jesus. É assim que nós devemos interceder pelos nossos filhos. Agora, o tempo aí é com você. Você tem que decidir o tempo que você vai investir para interceder pelos seus filhos. Amém? Vamos orar? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo nome por mais esse devocional de hoje. Louvamos e adoramos ao Senhor e pedimos ao Senhor que essa palavra, esse devocional, venha realmente ser uma semente plantada no coração dos seus filhos, uma chave poderosa entregue nas mãos deles, Pai, para que eles possam vencer e lutar e guerrear pela vida dos filhos. Porque nós sabemos que as nossas lutas não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais. Nos ajuda, Senhor. Nos fortaleça e nos dê direção, Pai, para vencermos todo o mal. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.